noite. Vamos iniciar essa live, a maratona de 5 dias com puro conteúdo sobre registro de imóveis. É a maratona ER5. Meu nome é Hélio Campos e vamos mais uma vez falar aqui que são 5 dias de puro conteúdo. Hoje vamos falar sobre a importância de compreender o que o cliente paga no registro do imóvel. Se você é corretor de imóvel, se você é dono de imobiliária, de construtora ou até investidor de imóvel, é muito mais do que a gente falar sobre o processo de registro. É mais do que isso, é trazer o conhecimento para você na mesa com o seu cliente e você poder solucionar todas as dúvidas do seu cliente. Então, entrando no tema, compreendendo o que se paga, eu vou trazer alguns trechos que tem no e-book que está disponível no link do nosso Instagram para que você possa baixar. Antes de me apresentar, quero dizer que esse Instagram foi criado há pouco tempo e o propósito dele é para que a gente possa se aproximar mais dos corretores de imóveis, das imobiliárias, não é? Desse mercado da área imobiliária, para que nós possamos dar um suporte cada vez melhor para vocês. Meu nome é Hélio Campos, trabalho há aproximadamente 9 anos no mercado imobiliário. Para quem não me conhece, trabalhei em uma grande construtora aqui no Brasil e com uma filial aqui na cidade do Recife chamada Cirela Brasil Realty. Então eu entrei nessa empresa na época, em 2012, trabalhando como um assistente na área de cobrança. Depois eu fui desenvolvendo durante esse passar do tempo, né? Fomos aí para analista pleno, analista sênior, passei pela área do repasse, que é a área de financiamento imobiliário, também passei pela área de relacionamento com o cliente e, por fim, nos últimos anos, eu entrei na área de registro de imóveis. Confesso para você que foi um grande desafio, não é, receber o convite da empresa para que eu pudesse assumir essa área de registro de imóveis. Foram aproximadamente, nesses 3 últimos anos, uns 300 processos de registro, entre quitação com recursos próprios, entre financiamento imobiliário. Mais uma vez, confesso que foi um grande desafio eu poder entrar nesta área da empresa, suprir essa necessidade que a empresa tinha, porque anteriormente ela contratava o serviço de terceirizadas, mas devido ao volume, à queda do volume, foi necessário internalizar isso dentro da empresa. Então, o meu grande desafio foi conhecer algum conteúdo, seja na internet, seja através de aula, através de livros, e não encontrei em nenhum local algo que pudesse me trazer uma luz para que eu pudesse seguir com todo esse protocolo de registro de imóveis. Para mim, que vinha da área de relacionamento com o cliente, eu não sabia o que significava uma certidão de inteiro teor, não sabia o que era Laudemio, o que era ITBI. O máximo que eu conhecia era IPTU e taxa de bombeiro. Então eu procurei algum conteúdo que pudesse trazer para mim essa informação, que pudesse acrescentar nesse período que eu passei na empresa e não consegui. Então, comecei a fazer os processos, saía ligando para uma pessoa, ligando para um despachante, e entrando em contato com alguns cartórios, e teve todo aquele processo, todas aquelas dúvidas, aquelas nuvens e tempestade de dúvidas. E o que acontece? Quando eu peguei o primeiro processo, no que foi até de financiamento imobiliário, e apresentei ao cartório, veio um grande problema. Veio páginas e páginas de exigência do cartório. Então, assim, eu passei por toda essa dificuldade e eu espero que você não precise passar por essa dificuldade. Hoje eu recebo muitas ligações de corretores que têm uma grande dificuldade de sentar com o seu cliente e poder sanar todas as dúvidas referentes ao registro. O corretor ele é expert na venda, mas muitos que eu conheço, e eu sei que é um grande número de corretores, ele tem uma deficiência muito grande em conhecer o processo de registro. Então é isso. Depois que eu consegui fazer esse primeiro registro, eu criei o meu método. Então eu vi que se eu fizesse de uma outra forma, provavelmente não iria voltar processo.
E através desse método eu desenvolvi um curso que será lançado em breve, que eu vou falar mais na frente nas lives, para que você, corretor, você, profissional do mercado imobiliário, não precise passar pelo mesmo caminho que eu passei, para que você tenha uma praticidade, para que você possa internalizar esse processo de registro de imóveis no seu negócio. Então, entrando no tema de hoje, que é compreendendo o que o cliente paga, o cliente ele paga muito mais do que dinheiro. Durante esses anos que eu trabalhei nessa grande construtora, eu pude ver que quando eu me sento na frente de um cliente para a gente assinar um contrato de compra e venda, para que a gente possa assinar um contrato de financiamento, porque eu fui procurador dessa empresa, todos os contratos passavam por mim. Então, a gente tem como saber a necessidade do cliente. Então é o seguinte, para que nós do mercado imobiliário possamos entender o que é que o cliente paga, para que a gente tenha a noção do que se passa na cabeça do cliente até ele chegar na mesa de um corretor, porque é o seguinte, para que o cliente ele possa registrar o imóvel, ele teve que primeiramente comprar o imóvel. E tem uma das frases que tem no meu e-book, que está disponível para que você possa fazer o download, ele diz o seguinte: tudo inicia através de um sonho. O sonho torna-se um desejo. O desejo torna-se em ação. A ação realiza a conquista. E depois da conquista vem o sono tranquilo. Então eu quero traduzir um pouco o que eu quis dizer aqui. Antes do cliente adquirir o seu imóvel, com certeza ele sonhou com aquilo. Existem muitas palavras que nós podemos falar hoje do que significa a compra de um imóvel. Para mim, e eu sei que para muitos clientes, pode ser um sonho, pode ser uma conquista. Tem outras coisas que eu anotei aqui, ó, realização. Muitos compram um imóvel em busca de um investimento, não é? Outros que querem mudar o seu padrão de vida, moram em um determinado bairro, mas quer morar num lugar melhor, para que ele possa dar uma qualidade de vida, né, para os seus filhos ou até para ele mesmo. Então, existe o sonho antes de adquirir o imóvel. Então, o corretor, o profissional do mercado imobiliário, ele precisa ter esse discernimento, ele precisa ter a empatia e se colocar no lugar daquele cliente. Então, para que a gente possa compreender, a gente pode seguir até esse passo dessa frase que tem no e-book que fala isso sobre o sonho. Então, depois do sonho, não adianta ficar somente no sonho, porque é até um conselho que eu dou para você mesmo. Se você ficar sempre sonhando, eu tenho um sonho de comprar um apartamento à beira-mar em tal lugar. Se você viver sonhando, você não vai sair do lugar. Você pode até sonhar. Sonhe uma vez apenas com aquele desejo que você tem. Mas se você viver sempre sonhando, você não vai conseguir sair do lugar e realizar o que você tanto quer. Então, depois do sonho, existe o desejo. Ele sonhou e agora ele deseja aquilo. Ele começa a pensar naquilo mais vezes. Ele começa a pensar como seria ele morando naquele local, como seria a forma de pagamento daquele imóvel. Então, já partiu para o desejo. E depois do desejo, o que acontece? Vai tornar em uma ação. Agora ele vai trabalhar para ele conseguir aquele dinheiro, ele vai em busca de um financiamento, ele vai fazer hora extra, não sei. Então existe aí uma ação. Depois da ação, aí sim ele vai conseguir realizar a conquista. E é nesse momento que você que é profissional do mercado imobiliário, corretor, vai chegar na vida desse cliente. Então veja quantas etapas ele já passou, ele sonhou, ele desejou, ele buscou fazer alguma ação e ele chegou no momento da conquista, que é o momento que ele compra um imóvel. Não é isso? Só que para que ele chegue no outro ponto, que é o último, para que ele tenha um sono tranquilo, não basta ele simplesmente assinar um contrato de compra e venda. Por quê? Ele assina um contrato de compra e venda, mas existem dúvidas. Então, a primeira dúvida que o cliente quer saber é sobre o imóvel. Dentro do imóvel, como é, se é realmente o que ele esperava. Depois, geralmente, ele pergunta sobre o empreendimento. Então, o corretor ele vai tirar todas as dúvidas daquele empreendimento. E, por fim, seja um pagamento através de um financiamento imobiliário, ou seja, através de quitação com recursos próprios, não interessa qual, ele precisa legalizar o imóvel, ele precisa registrar. Então é nesse momento aí que o cliente ele quer sanar
tirar todas as suas dúvidas com aquele profissional. E na minha experiência, eu tenho uma assessoria, não é? Tenho um sócio, a gente trabalha com parcerias com corretores, então nós fazemos, muitas vezes os corretores ele fecham a venda e quando é no processo de registro, passa para que a gente possa fazer esse processo. E é nesse momento que o corretor trava, é nesse momento que o corretor olha assim para o cliente quando vem a primeira pergunta, certo? E como vai ser o processo do meu registro? O corretor ele fica, qual é a sua pergunta? Ele vai perguntar sobre ITBI, sobre laudêmio, qual é a alíquota que ele vai pagar de ITBI, se o imóvel ele é terreno de marinha, né? E aí vem muitas outras dúvidas. E o corretor muitas vezes trava nesse momento. E aí o que acontece? Ligam para mim, liga para qualquer despachante, para qualquer outra pessoa para poder dar um suporte. Isso não tem nada de errado. O que ele está fazendo? Ele está terceirizando, né, aquele serviço e dizendo, olha, o meu serviço é até aqui, eu assino o contrato de compra e venda, mas a partir de agora, para o registro, eu vou lhe passar o contato de uma outra pessoa. Então, é esse momento agora que eu quero falar para você que tem essa dificuldade, que quase 90% dos corretores passam por essa dificuldade. Você tem sim a possibilidade de destravar, de conhecer mais sobre esse processo. Aqui no registro você vai ter a possibilidade durante esses 5 dias de absorver muitos conteúdos para que quando você passar desses 5 dias, no seu contato com o seu cliente nunca mais vai ser o mesmo. Você vai de fato lembrar de tudo que foi falado nessas lives. Essas lives vão ficar salvas, vou deixar salvo aqui no Instagram por algum período, também vai estar disponível no canal do YouTube do Eu Registro Imóveis e você vai poder assistir outras vezes e eu tenho certeza que você, quando estiver na frente do seu cliente, você vai poder, sim, lembrar de tudo isso que a gente veio falando aqui. Então, para que a gente possa voltar agora um pouco ao tema compreendendo o que se paga, além de todo esse processo que nós falamos agora, que é você compreender por todas as etapas que o cliente passou, você também precisa ter um diferencial. O corretor de imóvel ele precisa ter um diferencial e oferecer um serviço completo. Para que o cliente ele possa ter um sono tranquilo, ele precisa saber que ele adquiriu o imóvel que ele sonhou, o imóvel que ele desejou, o imóvel que ele teve uma ação, aquele imóvel que ele conquistou e ter mais ainda a clareza e a certeza de que aquele profissional que ele fechou um negócio vai sanar todos os seus problemas até que ele tenha a chave do imóvel e a escritura definitiva em suas mãos. Um outro ponto aqui que eu quero falar é sobre minhas experiências em questão da construtora, né? No processo de atendimento ao cliente, no relacionamento com o cliente. Muitas das frustrações do nosso cliente, muitas mesmo, a grande maioria que eu presenciei, ela vem dessa venda. O que é que eu quero dizer? Eu assinei, durante esse processo que eu trabalhei na construtora, aproximadamente 300 distratos. É muito distrato. Para quem sabe o que é distrato, é desistência de contrato. É você fazer a compra do seu imóvel e por algum motivo, seja ele uma falta de comunicação que teve na época da venda, seja ele a quantia que você não tem mais, ele recebia um salário X, agora recebe Y, ele não pode arcar. Enfim, em várias mudanças de plano, eu assinei mais de 300, foi um recorde. Eu trabalhei num empreendimento aqui na cidade que só nesse empreendimento são 1.024 imóveis. Então, assim, 300 imóveis ainda é pouco comparado a todos os imóveis que tem nesse empreendimento. Então, muitas das queixas, não vou dizer que foram todas, mas muitas das queixas foram decepções do cliente, porque eles perceberam que muitos dos corretores não eram alinhados com a construtora. O que acontece? Muita construtora contrata os seus corretores, mas também existem parcerias com várias imobiliárias. Então é muito importante que você, corretor, quando você pegar um produto, procure conhecer em detalhe. Você precisa conhecer em detalhe a metragem do imóvel, você precisa conhecer sobre as áreas comuns, sobre vaga de garagem, que é uma dos maiores questionamentos do cliente, são vagas de garagens. Não é? Você precisa ter na ponta da sua língua os lugares mais próximos, se existem farmácias, supermercados, se o bairro é seguro.
Você precisa ser um diferencial no mercado imobiliário. Hoje a concorrência é muito grande e hoje todos estão entrando agora no mercado digital. Eu sei que às vezes por um lado não é difícil achar cliente, por outro, para quem investe no mercado digital, pode ser até mais fácil. Mas não trata-se apenas de você achar um cliente e você vender. É muito mais do que isso. É você se colocar no lugar do cliente. É você poder respeitar todas essas etapas que o cliente passou até chegar em você. Então, o que eu quero dizer, muitos dos questionamentos de clientes que eu pude presenciar é má informação por parte do corretor. Muitos dizem o seguinte: na hora de vender é uma maravilha. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de um cliente que contratou meu serviço de despachante. Ele disse: poxa, na hora de vender o corretor, maravilha, disse que vai fazer todos os processos para mim, vai entregar tudo nas minhas mãos, mas na hora que eu preciso não faz. E aí contrata o serviço de despachante. Então por quê? Porque o corretor possivelmente ele não tem o domínio sobre o que o cliente quer. Então, nas próximas lives eu vou falar para você todas as etapas para que o cliente ele venha registrar o imóvel. Eu vou dizer para você o que é necessário, eu vou passar para você o caminho para que você, na hora que tiver com o seu cliente em mesa, você ouvir algum questionamento, você lembrar e dizer: eu sei o que é isso, eu vou lhe responder. Então, eu quero dizer para você que você precisa ser um profissional totalmente completo. Você precisa se destacar dos demais. Hoje o mercado imobiliário é muito grande. É muito grande, a concorrência é muito grande também. Mesmo a gente vivendo um momento desse de pandemia, sabemos que existem muitas construtoras que estão esperando somente passar para que possa fazer lançamentos de imóveis e que é o momento de você se destacar. Num outro ponto que eu quero dizer, voltando ao tema, não é que temos que, como eu falei, pensar no lugar do cliente, passar para o cliente total segurança. Como eu disse, 99% da insatisfação dos clientes é geralmente isso, é entrar na compra de um imóvel e ele não ter a informação completa. O que acontecia muitos clientes diziam que, por exemplo, muitos clientes chegavam para mim e diziam: Hélio, quando eu comprei esse determinado imóvel, me disseram que eu poderia, na hora que eu quiser vender para qualquer outra pessoa, eu posso fazer o registro para quem eu quiser. Então, muito corretor não tem um conhecimento, não é nem por malícia, porque não tem um conhecimento. Então, o que acontece? O cliente ele compra o imóvel, assina somente o contrato de compra e venda e não registra. E aí, quando ele decide vender o imóvel daqui a 1, 2, 3 anos, o que ele quer fazer? Ele quer que a escritura já saia em nome do novo cliente. Isso é impossível. Por que é impossível? É uma das coisas que você já está aprendendo aqui na primeira aula. É impossível porque existe uma promessa de compra e venda entre a construtora e aquele cliente. Então, é impossível a construtora assinar uma escritura pública em nome de um terceiro. Então, esse aí, de todas as dúvidas, todos os questionamentos que o cliente fazia, é o que mais voltava para a construtora, eram os maiores questionamentos. E isso é impossível. Então aqui já vai uma dica para quem não sabia desse assunto: não existe a possibilidade do cliente comprar o imóvel, não registrar, e quando ele resolver um dia vender, a escritura já sair em nome do cliente. Por isso que é importante que você, corretor, tenha essa habilidade e esse conhecimento para quando você sentar na mesa do cliente, fechar e assinar o contrato, você passar também essa informação que ele precisa de imediato passar o registro, ele precisa pagar todas as taxas. E todas as taxas eu vou falar para você na próxima live que nós vamos ter. Finalizando essa live, uma live curta, quero dizer que amanhã nós vamos falar sobre desconstruindo a burocracia do registro. O que é desconstruir a burocracia do registro? É isso mesmo que eu estava falando agora, porque realmente é uma burocracia você chegar ao processo de registro de imóveis. Você passa por diversas etapas, até chegar ao registro. Mas é um aprendizado que ninguém vai tirar de você. Então amanhã
Na próxima live, que será às 20 horas, eu quero desconstruir toda essa burocracia que tem aí na sua mente, para que você possa amanhã entender quais são os passos necessários para o cliente ele possa registrar o imóvel de fato. Além disso, quero te dizer que no link desse Instagram, lá no link na bio, você pode clicar, você tem lá um e-book que é com esse tema, compreendendo o que o cliente paga no registro de imóveis. Você baixa esse e-book totalmente gratuito e lá vai ter muitas dicas, vão ter frases, palavras-chave para que você possa realmente se desbloquear, para que você possa de fato, na hora do atendimento com o seu cliente, ter todas as informações na palma de sua mão. Tá certo? Quero dizer para vocês que nós vamos ficar nessa live até sexta-feira, nesse horário às 20 horas, e que no sábado e no domingo será às 10 horas da manhã, tá bom? Um abraço para todos vocês e pode contar comigo.